Nós gostaríamos de convidar o professor Sérgio Oliveira de Paula, que possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Imunologia Básica e Aplicada da Universidade de São Paulo, e atualmente é professor associado aqui da UFV e coordenador do Laboratório de Imunovirologia Molecular do Departamento de Biologia Geral. O professor Sérgio é orientador dos programas de pós-graduação em Biologia Celular e também no programa de Microbiologia Agrícola. Tem experiência na área de microbiologia e genética molecular, atuando principalmente com genomas, dengue, vacina, diagnóstico molecular, bacteriófagos e expressão heteróloga de proteínas. E o professor Sérgio, ele é coordenador desse projeto que foi aprovado pelo CNPq para o desenvolvimento de vacina para a Covid-19, que é a produção de quimeras vacinais contra o vírus SARS-CoV-2. Muito obrigada, professor Sérgio, por ter aceito esse nosso convite e sinta-se à vontade para começar. Tá ok. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Não é bem um seminário, não é bem uma palestra, mas um bate-papo que eu gostaria que, como disse, ao final aí do evento a gente pudesse conversar, né? Eu até pensei que a gente poderia fazer uma coisa mais dinâmica e eu iria até liberar as perguntas no transcorrer do evento. Só que eu pensei que era uma coisa mais fechada, um grupo de 20, 25. Quando eu olhei, já estava com 95 inscritos, então fica meio complexo mesmo, né, Rayane? Ué, professor, o que o senhor preferir? Se o senhor achar que fica mais dinâmico, fazer pergunta e se eu quiser respondendo, Ué, você que fica sabe. a seu critério. Eu não quero atrapalhar a dinâmica de vocês. Ah, sim. Okay? Ai, tá, das outras vezes nós fizemos com as perguntas no final. Ok, tudo bem, então. Tá, tudo bem, então. Então, vamos lá, então. Gostaria de, então, falar um pouco do projeto que eu estou coordenando aqui, né, que é a produção de quimeras vacinais contra o vírus SARS-CoV-2. Gostaria de parabenizar vocês por essa iniciativa e dizer que eu estou aqui à disposição para outros eventos também, para mesa redonda, o que vocês precisarem da gente, é só dar um toque via e-mail ou WhatsApp, tá ok? Beleza, então acho que como vocês já sabem, né, a Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, o SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadro respiratório grave, né? Ela apareceu pela primeira vez em meados de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. E a Covid, ela é uma doença que cerca de 80% das pessoas, elas são assintomáticas, elas não desenvolvem sintoma nenhum da doença. Cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar, e desses 20%, apenas 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória, ou seja, o suporte ventilatório, ou seja, as pessoas necessitam ser entubadas, tá ok? Essa doença ela é causada por um vírus, ela é altamente infecciosa, com período de incubação de 5 dias e a apresentação dos sintomas clínicos dentro de 11 dias do começo da infecção. Então, a partir do momento que você entra em contato com o vírus, você vai desenvolver a sintomatologia lá para o 11º, 12º dia, ok? Os sintomas mais comuns são esses que vocês estão vendo aqui, ó, febre, cansaço, tosse seca. Além desses sintomas mais comuns, febre, tosse seca e cansaço, nós temos sintomas menos comuns, como tensão e dores musculares, dores de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, irritações na pele ou descoloração dos dedos, das mãos ou dos pés. O pessoal sempre pergunta, ou seja, mas por que esse amplo espectro de manifestações clínicas? Por que varia tanto as manifestações clínicas dessa doença? Na verdade, é porque esse vírus ele tem adaptação. Ele pulou de um determinado hospedeiro para o humano há pouco tempo. Então, ainda ele está se adaptando a gente, entendeu? Lembrando que essas infecções causadas por coronavírus sempre são o quê? Infecções benignas. É o que nós chamamos, são as famosas crechites. Quem tem filho aí na creche, na escola, direto e reto você vê as crianças ou todas roucas, ou tossindo, ou com a coriza, com um pouco de muco escorrendo pelo nariz. 95% das vezes são doenças causadas por coronavírus. Não é o Covid-19, né? São outros vírus, mas é uma doença bastante comum.
virologicamente falando, né? Beleza. Aqui eu coloquei para vocês o SARS-CoV-2, né, que é o vírus. Ele pertence à família Coronaviridae, ao gênero beta-coronavírus. Ele é uma partícula, a partícula viral é uma partícula esférica, como vocês podem ver aqui. Ele tem um genoma, gente, de RNA fita simples polaridade positiva. O que quer dizer isso em virologia? Um RNA fita simples polaridade positiva. Toda vez que você vê esse termo, RNA fita simples polaridade positiva, lê-se RNA mensageiro. É a mesma coisa que você falar que é um RNA mensageiro. Ou seja, na hora que esse genoma viral ele entra dentro da célula, ele é automaticamente reconhecido como um RNA mensageiro e ele é traduzido. Então, nós chamamos, além de RNA mensageiro fita simples polaridade positiva, de RNA infeccioso. Por que RNA infeccioso? Porque as pessoas que trabalham com o genoma desse vírus também têm que tomar cuidado. Tem muita gente que pensa, não, eu já extraí o genoma do vírus, ele já perdeu a função dele, ele já está morto. Não, no caso desse vírus aqui, não. Ele possui um genoma que nós chamamos de RNA infeccioso. Por quê? Porque se esse genoma, por acaso, conseguir entrar na célula, ele consegue montar a partícula viral. Automaticamente, essas proteínas serão traduzidas e ele montará uma partícula viral, tá ok? Esse vírus ele tem um capsídeo de simetria helicoidal, tá ok? A partícula viral, ela é envelopada, tá aqui o envelope aqui no entorno do genoma, e no envelope nós temos a principal proteína do envelope, que é essa proteína aqui, S de spike, de espinho, entendeu? Essa proteína S aqui é o receptor viral, ou seja, é essa proteína S aqui que irá interagir com um receptor celular, que é essa molécula que vocês estão vendo aqui, o ACE2, tá ok? Então, o receptor celular ACE2, ele é bastante comum, tanto no trato respiratório, nos pulmões, como também no nosso intestino. Existe essa molécula ACE2 no intestino. Então, por isso, com relação à sintomatologia, você vê pessoas que têm um acometimento no trato respiratório, uma pneumonia, e também tem muita gente que desenvolve o quê? Diarreia, devido a isso. Eu gosto muito de colocar essa figura aqui, que ela também explica porque muitas pessoas desenvolvem um quadro inflamatório muito severo, uma pneumonia muito severa. Por que disso, gente? Nas células do pulmão, isso aqui é uma célula do pulmão, tá um exemplo aqui de uma membrana plasmática, tem uma proteína aqui chamada de ACE. A ACE, ela vai e pega a angiotensina 1 e cliva em angiotensina 2. Esse peptídeo, angiotensina 1, angiotensina 2, vocês já conhecem lá da fisiologia, tem um papel no equilíbrio osmótico, eletrohidrolítico, de controle da volemia e da nossa pressão. Além dessa função fisiológica, essa angiotensina 2, ela também tem a função de ativar a resposta imune. Ela interage nesse receptor aqui, AT2R1, e ativa, entendeu? A resposta imune. Ativa a inflamação, a angiotensina 2, tá ok? Essa molécula aqui, o receptor desse vírus do COVID, o ACE2, essa ACE2 é a molécula antagônica da ACE. A ACE2 ela tem a função de clivar a angiotensina 2, degradar ela, entendeu? Então, a partir do momento que o vírus está aqui, ó, ligado à ACE2, o que vai acontecer, gente? Essa ACE2 não vai conseguir clivar a angiotensina 2. Não conseguindo clivar a angiotensina 2, a gente vai ter uma potencialização da resposta imune, a gente vai ter uma potencialização da inflamação. Então, o que acaba levando o indivíduo a desenvolver uma forte insuficiência respiratória e até mesmo a morte, nem é tanto o vírus replicando aqui e matando a célula, entendeu? O alvéolo, a célula alveolar. Mas sim o quê? A inflamação, a resposta imune que é gerada no nosso pulmão. Tá ok? Beleza. Voltando ao vírus, nós temos aqui o genoma desse vírus, que nem eu comentei com vocês. Trata-se de um genoma, RNA fita simples, polaridade positiva, como vocês já sabem. Esse genoma, ele tem aproximadamente 30 mil pares de base, como vocês podem observar aqui.
2/3 desses genomas, gente, está sendo representado aqui por essa ORF1A e ORF1B. Tá, ok? Essa região dessa ORF1A e a ORF1B, eu vou ter nessa região aqui as proteínas não estruturais e as enzimas virais. Tanto essas proteínas acessórias virais quanto essas enzimas, elas irão participar no processo de replicação desse genoma, desse vírus, tá ok? Na porção 3' do genoma, que é essa região que vocês estão vendo aqui, ó, esse pedacinho, esse 1/3 que sobra aqui, aqui eu vou ter o quê? As proteínas estruturais desse vírus. As proteínas que irão o quê? Fazer parte da estrutura desse vírus. Destacando aqui a proteína S, que aqui está na partícula viral, que vocês já conhecem, que é a spike, que é o receptor viral. Eu vou, mais uma vez, enfatizar aqui a proteína S, porque a proteína S, ela é o alvo vacinal de todas as vacinas que estão sendo desenvolvidas hoje, entendeu? Até agora eu não vi nenhuma vacina que não tinha como alvo vacinal a proteína S, o receptor viral do coronavírus. Temos aqui a proteína E, que é a proteína que está aqui no envelope do vírus, a proteína M, que é a proteína de membrana, transmembrana, que está aqui, e a proteína N, que é o núcleo capsídeo, que está aqui, ó, grudada no genoma, que são as proteínas que irão formar o capsídeo de simetria helicoidal, que tem a função de proteger o genoma desse vírus. Ok? Beleza. Então, se eu estou falando da proteína S, que é o nosso alvo vacinal, eu estou falando de vacina. Se eu estou falando de vacina, qual que é o objetivo primordial de uma vacina? Estimular a resposta imune, estimular o sistema imune. Com relação ao sistema imune, gente, nós temos 2 tipos de imunidade. Um que nós chamamos de imunidade inata, que está nesse canto aqui, e aqui, imunidade adaptativa ou específica. A imunidade inata, gente, só o nome está falando, imunidade inata. É uma imunidade constitutiva. Todos nós já nascemos com ela. Ela não é específica e não é induzida, tá ok? Não é específica e não é induzida. São barreiras mecânicas, físicas e químicas que nós temos no nosso corpo, que tem o intuito quê? De debelar, de impedir a infecção. É a primeira barreira protetora do nosso corpo, ok? Então, um exemplo aqui de uma barreira mecânica, a pele que recobre o nosso corpo. Então, toda a pele que recobre o nosso corpo é uma barreira mecânica. Na nossa pele, nós temos o quê? Os pelos, que também funcionam como barreira mecânica. Na nossa pele também há o quê? Uma graxa, a gordura, entendeu? Aquela gordura também é uma barreira mecânica. Então, quando você vê os meninos aí na balada, aquele menino todo brioso, todo amanteigado, não quer dizer que aquilo é falta de banho. Quer dizer que ele tem o quê? A imunidade inata dele bem ativa. Então, vocês podem ficar tranquila, ok? Aqui, gente, desse lado aqui, ó, nós temos aqui uma lisozima. É uma enzima que nós temos no olho, entendeu? Na nossa lágrima. Ela tem a função o quê? De degradar a bactéria. Também faz parte da resposta imune inata. Da mesma forma que eu tenho a lisozima na lágrima, no nosso olho, no nosso sêmen, nós temos o quê? A espermina, que é uma proteína também que tem a função de degradar micro-organismo, faz parte da resposta imune. Aí por aí vai. pH ácido do estômago faz parte da resposta imune inata. No nosso trato respiratório, nós temos o quê? Os cílios que ali estão, também faz parte da resposta imune inata. Nós temos um muco no nosso trato respiratório, para substância sulfactante, também faz parte da resposta imune inata, que é a primeira barreira. Então, tem muita gente que entra em contato com um determinado micro-organismo e não desenvolve a doença, não fica doente, entendeu? Aí vai fazer a sorologia, dá negativo. Pô, mas todo mundo na minha casa foi positivo. Por que eu fui negativo? Porque a resposta imune inata deu conta de debelar a infecção. Sem haver a necessidade de estimular o quê, gente? Estimular a imunidade adaptativa, específica, que é essa daqui, ó, que é o alvo da nossa vacina, tá ok? A nossa vacina, ela tem como alvo estimular esse tipo de imunidade aqui, a imunidade adaptativa específica. Ao contrário da resposta imune inata, ela é específica e é induzível,
tá ok? Ela é específica e induzível. E a imunidade adaptativa, ela tem dois braços principais, que aqui estão, ó. O primeiro é a resposta imune humoral. Na resposta imune humoral, eu vou ter uma molécula efetora, que nós chamamos de anticorpo, tá ok? E o outro braço é a resposta imune celular. Na resposta imune celular, eu não tenho uma molécula efetora, eu vou ter uma célula efetora, que nós chamamos de linfócito T citotóxico. Tá ok? Então, a imunidade adaptativa, que é a imunidade que vai ser estimulada pela vacina, nós temos dois braços. Resposta imune humoral, que vai produzir anticorpos, e resposta imune celular, que vai produzir linfócitos T citotóxicos. E por que nós, mamíferos, gente, evoluímos para esse padrão de resposta? Para essas dois braços de respostas. Numa, eu vou ter uma molécula, que é o anticorpo, e no outro eu vou ter uma célula, que é o linfócito T citotóxico. Isso porque, gente, imagina só, vamos dar um exemplo prático lá. Eu tenho uma bactéria, uma Escherichia coli, uma E. coli, ela está dando bobeira no nosso sangue, causando uma bacteremia, ou seja, ela está replicando no nosso sangue, no nosso corpo. Aí o que vai acontecer? Vem aqui o anticorpo e se liga à Escherichia coli e neutraliza essa bactéria. Vai neutralizar ela. Então, o anticorpo foi, neutralizou a bactéria. Beleza, mas se ao invés, gente, de uma Escherichia coli, eu tiver uma Yersinia pestis, que causa peste bubônica, um Mycobacterium tuberculose, que causa tuberculose, um Plasmodium falciparum, que causa malária, a dengue, que é um vírus, o HIV, que causa AIDS, que é um vírus também. O que todos esses micro-organismos que eu comentei aqui agora, eles têm em comum? Todos esses micro-organismos que eu comentei aqui, Yersinia, Mycobacterium, Plasmodium, dengue e HIV, são parasitas intracelulares obrigatórios, ok? Então, se ele está dentro da célula, infectando a célula, o anticorpo vai neutralizar esse micro-organismo? Vai conseguir neutralizar? Não vai. Então, quem que entra nesse caso? Quem que vai entrar agora aqui vai ser quem? O linfócito T citotóxico. Então, no modo geral, gente, com relação, então, ao sistema imune adaptativo, eu vou ter os dois braços, então. Num, eu vou ter resposta imune humoral, que eu vou ter os anticorpos, que vão ter a função de neutralizar micro-organismos extracelulares, tá ok? E no outro braço da imunidade adaptativa, eu vou ter a resposta imune celular, que eu vou ter uma célula efetora, que é o linfócito T citotóxico, que vai ter a função de quê, gente? De inativar micro-organismos intracelulares. Esse linfócito, então, ele reconhece as células infectadas por micro-organismos intracelulares, ele chega e dá um tiro de enzima nessa célula e mata essa célula. Então, a função da nossa vacina, de qualquer vacina que a gente toma, é estimular essa imunidade aqui, a imunidade adaptativa, tá ok? Com relação à produção dos anticorpos e à produção dos linfócitos T citotóxicos. Dependendo do tipo de micro-organismo, dependendo do tipo de vacina, ela vai induzir mais produção de anticorpo ou mais produção de linfócito T citotóxico. Tá ok? Beleza, gente. Dentro da nossa imunidade adaptativa, que é a que nós estamos comentando aqui agora, que tem os dois braços aí, resposta imune celular e resposta imune humoral, dentro dessa imunidade, há também um outro tipo de imunidade, que nós chamamos de imunidade ativa. Na verdade, tem dois, imunidade ativa e passiva. A passiva, gente, é aquela que é importantíssima também. É, por exemplo, quando da amamentação materna. Por que é importantíssimo o recém-nascido tomar o leite materno? Porque ali a mãe vai estar transferindo os anticorpos já prontos dela para o bebê. Isso é uma imunidade passiva. Na hora que você pisa numa cobra também e é mordido, você tem que tomar o quê? O soro antiofídico. Então, você vai estar passando o quê? Os anticorpos que foram produzidos num cavalo para o indivíduo. Com qual intuito? Neutralizar o veneno da cobra. Então, isso é imunidade passiva. Já a imunização ativa é essa que vamos discutir aqui agora. Existem duas formas para que ocorra a imunização ativa. Uma natural e a outra artificial. A natural, gente, é a infecção, é o desenvolvimento da doença.
Quando eu era menino pequeno, lá em São Paulo, na década de 80, toda vez que aparecia um catarrento na escola lá com catapora, o que acontecia? As mães iam lá e esfregavam uma criança na outra. Qual que era o intuito disso? Entendeu? Qual que era o intuito? Fazer uma imunização natural. Induzir uma infecção, porque as mães já sabiam que catapora, sarampo, cachuba, todas essas doenças em infantes, em crianças, elas são bem mais benignas. Então, a hora dele pegar a doença é agora criança. Adulto não, adulto a coisa complica. Então, antigamente, era uma imunização natural, tá ok? É lógico, hoje em dia, com o advento da vacina, ninguém mais faz isso. Entendeu? Isso aí, como diz, fora do contexto. Hoje nós temos o quê? A imunização artificial. O que seria a imunização artificial? São as vacinas que nós tomamos, tá ok? Então, tanto a imunização ativa, tanto a natural quanto a artificial, ela tem algumas características que eu coloquei aqui para destacar com vocês. A especificidade, todo mundo sabe, a imunidade ela é específica. Tanto é que você toma vacina para sarampo, vacina para cachumba, vacina para catapora, e cada uma, vacina para gripe, cada uma só vale para aquele micro-organismo, entendeu? A memória imunológica, entendeu? A memória imunológica. Por isso, você só tem catapora uma vez na vida, sarampo uma vez na vida, rubéola uma vez na vida. Assim, pô, Sérgio, mas por que eu tenho que tomar vacina da gripe todo ano? Por quê, bicho? Por que você tem que tomar vacina da gripe todo ano? Porque a questão não é a sua resposta imune. A questão é que o vírus varia, ele muda. Entendeu? Como ele muda de um ano para o outro, você tem que mudar o quê? A vacina também, tá ok? E para a geração dessa resposta aqui, há necessidade de um tempo. Não sei se vocês já foram acampar, por exemplo, em certas regiões do Chapada dos Veadeiros, Diamantina, tal, em certas regiões que você vai no país, que há a necessidade de você o quê? Estar com a vacina da febre amarela em dia, entendeu? Se ela não está em dia, o que acontece? Você vai no postinho de saúde, toma a vacina, e o que a enfermeira ou o médico te orienta lá? Ó, só daqui a um mês que você pode viajar. Por quê? Porque essa imunização ativa, ela necessita de um tempo para a geração da resposta imune, tanto para a produção dos anticorpos, quanto para a produção dos linfócitos tecistotóxicos, que vai de 7 a 15 dias. Depende de pessoa para pessoa. Então, para ter uma margem de segurança, a gente pede o quê? 30 dias. Tá ok? Imunização e vacinação, gente, são sinônimos, tá ok? Imunização e vacinação são sinônimos. Eu até coloquei aqui o conceito que a gente utiliza na 1250, na imunologia, mas, de um modo geral, o que é uma vacina? É qualquer substância ou mistura de substâncias que tem a função de induzir uma resposta imune quando inoculada no indivíduo. Então, basicamente, é esse o conceito de vacina, é esse o conceito de imunização, tá ok? E a história das vacinas, ela começa com esse carinha aqui, o Edward Jenner. Lá em meados de 1800 e bolinhas, o que esse cara ele fez? O que ele observou? O Jenner, ele observou que as ordenhadeiras, as mulheres que ordenhavam ali as vacas que tinham cowpox, que era a varíola que acomete as vacas, essas mulheres desenvolviam uma lesão na mão e não pegavam a varíola humana. Então, o que esse cara fez? Ele pegou ali uma lesão da pústula, ali, um pus da pústula de uma vaca que tinha lá a varíola da vaca, cowpox lá, e inoculou desse garoto aqui no William. Beleza? Depois ele pegou o William, esfregou numa pessoa com varíola e o William não desenvolveu o quê? A varíola. Então, por isso, desse termo vacinação, que vem do latim vaccinus, ou seja, proteção oriunda das vacas. Proteção que vem das vacas. Ok? E, gente, e como é que se faz uma vacina? Como é que se faz uma vacina? Primeiramente, a gente precisa identificar o agente causador da doença. Entendeu? Que hoje em dia isso é muito fácil. Então, todo mundo sabe que a Covid-19, quem está causando a doença é o coronavírus, é o SARS-CoV-2. E ele tem esse nome, coronavírus, por causa da proteína S do envelope dele, entendeu? Do envelope viral.
S de espinhos, que dá uma aparência de quê, gente? Essa proteína S? De coroa. Por isso, coronavírus, ok? Então, o primeiro passo é você identificar o agente que você vai fazer a vacina. Eu vou construir uma vacina contra o coronavírus. Beleza. Identifiquei o micro-organismo, show de bola. Agora, qual que é o segundo passo? O meu alvo vacinal. Alvo vacinal esse, que eu estou comentando com vocês desde o começo da aula, desde o segundo slide, que eu estou falando dele. Qual que é o nosso alvo vacinal? A proteína S. A proteína S, que é a espícula do vírus, ok? A proteína S é a espícula do vírus, o receptor viral. Espícula ou peplômero, são sinônimos. O receptor viral que vai interagir com a ECA2, com a CA2, que é o receptor do celular, do vírus, entendeu? Então, a partir do momento que você escolheu, entendeu, o antígeno, que vai ser qual aqui? A proteína S, aí nós vamos construir o quê? A nossa vacina. Beleza? Isso vai depender de laboratório para laboratório, de estratégia para estratégia, porque você tem diversos tipos de vacina. Vacina atenuada, vacina inativada, vacina de DNA, vacina de quimera vacinal, entendeu? De quimera. Então, vai depender muito. Toda vacina tem os prós e os contras, vantagens e desvantagens, o bônus e o ônus. Não existe vacina 100%, não. Ok? Então, a partir do momento que você vai escolher a estratégia vacinal, você vai começar o quê? Desenvolver essa vacina. No caso nosso aqui, é uma vacina de quimera. A gente pegou uma vacina já pronta, tá ok? E nós vamos alterar essa vacina pronta, adicionando o quê? O gene que vai codificar a proteína S do coronavírus nessa vacina. Beleza? Feito isso, o que eu vou fazer? Tem uma fase chamada de fase pré-clínica ou não clínica, então depois que eu desenvolvi a vacina, eu vou fazer todos os testes bioquímicos in vitro que eu preciso fazer. Fechou esses testes bioquímicos, que na verdade vão checar a expressão da proteína, a gente vai passar para a fase pré-clínica. Entendeu? É uma fase pré-clínica, não clínica, que a gente vai avaliar a resposta imune em animais de laboratório, como camundongos e primatas não humanos, como macacos. Beleza? Funcionou nesses animais? Beleza. Então, agora nós vamos fazer os testes em humanos, que nós chamamos de trials. Tem trial 1, 2, 3, entendeu? O que são esses trials? São as diferentes fases. São os testes que são feitos em humanos e tem 3 fases principais. Fase 1, fase 2 e a fase 3. Na fase 1, gente, nós vamos selecionar um pequeno grupo de pessoas, aproximadamente 50 pessoas, ok? Voluntários sadios, as pessoas têm que estar livres de qualquer tipo de doença, e a gente inocula a vacina nesses indivíduos. Essa fase 1, basicamente, é para a gente checar o quê? Efeitos colaterais indesejáveis. Entendeu? Se na vacina tem alguma coisa que é tóxica para o indivíduo, que vai estimular febre, que vai estimular dor, que vai estimular mal-estar nele. Então, basicamente, é isso. Entendeu? Vocês veem aqui resposta imune? A gente até checa, mas não é o objetivo primário da fase 1. Beleza? Finalizamos a fase 1, 50 indivíduos, a gente pula para a fase 2, que a gente vai pegar um número maior. Chega de centenas de pessoas. Aproximadamente o quê? 500 pessoas. Então, eu vou inocular a vacina nessas 500 pessoas e eu vou continuar observando os efeitos colaterais, só que agora também eu vou checar o quê? A resposta imune que esses indivíduos estão o quê? Gerando. Vocês estão gerando o quê? Os anticorpos neutralizantes, os linfócitos também capazes de reconhecer as células infectadas por vírus, e por aí vai. Finalizou a fase 2, com aproximadamente 500 indivíduos por aí, eu vou pular para qual fase? Eu vou para a fase 3, ok? Aqui, agora é para valer, gente, entendeu? Nessa fase 3 aqui, milhares e milhares de pessoas são testadas. Milhares e milhares de pessoas, elas são testadas. É que nós falamos, o teste aqui agora ele vai ser de forma randomizada, duplo cego e com placebo. Randomizada, duplo cego e com placebo. E é na escala de milhares. Por exemplo, tem uma vacina aqui, a da Sanofi, da Oxford, são 4 mil indivíduos que foram selecionados.
entendeu? Então, o que é isso, randomizados? Eles são selecionados entre o sexo masculino e feminino de forma aleatória, 2.000 por grupo, tá ok? Ele é duplo cego, porque nem o indivíduo que está tomando a vacina e nem o médico que está administrando, o enfermeiro, sabe o que ele está dando, entendeu? E existe o placebo aqui também, entendeu? Então, 2.000 pessoas dessas 4.000 irão tomar a vacina contra o corona, e as outras 2.000 estão tomando uma vacina, só que é contra a meningite, não tem nada a ver com corona, ok? Essa fase 3 aqui, gente, ela é a mais demorada. Por que ela é a mais demorada? Porque para ver se a vacina funciona, eu preciso fazer o desafio. Essas pessoas elas têm que entrar em contato com o vírus. Lembra lá do Jenner? O que ele fez? Ele inoculou a vacina da varíola, depois pegou o vírus e esfregou uma pessoa com varíola. Isso a gente não pode fazer. A gente não pode fazer, entendeu, propositalmente uma infecção dessas pessoas. Então, a gente precisa esperar o quê? Que elas entrem em contato com o vírus de forma natural. Então, de uma forma geral, a gente até escolhe indivíduos que são de alto risco. Por exemplo, os profissionais de saúde. Entendeu? A gente tem por preferência vacinar profissional de saúde por causa do quê? Da exposição que essas pessoas, elas estão sempre entrando em contato com pessoas infectadas, tá ok? Finalizou, gente, a fase 3, que pode demorar anos para acontecer, e obteve o sucesso na vacina. Então, essa vacina funcionou, ela vai ser submetida às autoridades regulatórias, que no caso aqui do Brasil é a Anvisa. A Anvisa, ela vai dar o parecer positivo, ela vai para ser fabricada em alta escala, ok? Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com relação a isso também. Há sempre uma empolgação, pô, já descobriram a vacina e ela está sendo fabricada. Mas calma aí, quanto tempo vai demorar para fabricar essa vacina? Eu estou falando de 200 milhões de doses que a gente vai ter que produzir para vacinar a população do Brasil, entendeu? Isso aí é no mínimo 6 meses. Então, que essa vacina fique, da Oxford, se ela ficar pronta em dezembro, gente, é até pelo menos junho, julho, para produzir essas vacinas. Aí você vai ter que vacinar as pessoas, e aí tem que esperar o quê? Mais 1 ou 2 meses. Então, é só no final de 2021 que a gente vai poder observar se a vacina funcionou ou não, entendeu? Se ela gerou a resposta nesses indivíduos. Então, isso que eu estou comentando com você aqui, estou tentando ser até o menos técnico possível, é de fundamental importância, porque eu gostaria que vocês reproduzissem isso também com a família de vocês. Por mais que as pessoas falem, nossa, essa vacina está demorando demais, ela não está demorando demais. Nunca na história, nossa, uma vacina ela foi produzida de forma tão rápida. A vacina mais rápida que a gente produziu até hoje demorou 5 anos. E essa, em menos de 1 ano, ela já foi produzida. E aí eu gostaria de enfatizar mais uma coisa com vocês, entendeu? Que a gente precisa transpor isso para as pessoas de um modo geral. A importância de você investir em pesquisa, investir em ciência. Por que essa vacina estava pronta? Porque tinha um grupo na Inglaterra, de Oxford, que os caras eles tinham desenvolvido uma vacina por SARS. Lembra? O SARS é o primo primeiro do SARS-CoV-2. A gente tem o SARS, que é a síndrome de infecção aguda do pulmonar, o MERS, que é do Oriente Médio, e agora o SARS-CoV-2. Esses 3 vírus são primos, entendeu? Esse grupo lá de Oxford já estava com a vacina do SARS pronta. Já tinha até feito a fase 1 e a fase 2 de teste e tal, a coisa estava bem evoluída. Na hora que pintou o Covid-19, o que eles fizeram? Só tiraram a proteína S do SARS e encaixaram a proteína S do Covid-19. Estava a construção pronta já, estava a vacina pronta. E isso economizou muito tempo. Imagina se tivesse começado do zero, como a gente está tendo que começar. Aí demora mais tempo ainda, entendeu? Para desenvolver uma vacina. Atualmente, gente, a gente tem mais de 100 vacinas sendo desenvolvidas, 21 delas estão sendo testadas em seres humanos, e no Brasil, em fase 3, nós temos 2 que estão sendo testadas. Em fase 3, que é a fase final já de teste, que eu acabei de explicar para vocês. A da Oxford, que é uma quimera vacinal, que eles pegaram o quê? Um vírus de chimpanzé, um vírus que causa resfriado em chimpanzé, e adicionaram a proteína S, o gene responsável por codificar a proteína S nesse vírus, tá ok? E nós temos também a vacina chinesa. A vacina chinesa que está em fase 3 aqui,
ela é inativada. Ela é produzida da mesma forma que é produzida, por exemplo, a vacina da gripe. Você cresce o vírus, entendeu? Depois que você cresceu o vírus, você vai e mata esse vírus, você inativa ele e utiliza essa vacina inativada, essa vacina morta nas pessoas, ok? Mistura com adjuvante e inocula nos indivíduos. Beleza, gente? Eu coloquei essa tabelinha aqui, ó, para demonstrar para vocês as vacinas que estão que são da nossa rotina, na verdade, que a gente toma no dia a dia aí, estão em rotina de uso. Então, nós temos que as vacinas vivas atenuadas, como sarampo, catapora, cachumba, poliomielite, rotavírus, rubéola, a tuberculose, a BCG. A tuberculose é aquela vacina BCG, essa que a gente tem a marquinha no braço, é uma vacina viva atenuada, entendeu? A da varíola, da febre amarela, são todas vacinas atenuadas. Vacinas inativadas, exemplo, cólera, a gripe, a hepatite de tipo A, contra a Yersinia pestis, a polio, a Salk, que é a inativada, a Sabin, que é essa daqui, ó, é a vacina atenuada, que é a gotinha que nós tomamos, entendeu? Só que tem certos indivíduos que não podem entrar em contato com essa vacina atenuada, como pessoas imunossuprimidas, pessoas que receberam um transplante, ou, por exemplo, que tem AIDS, HIV, uma coisa assim, então elas não podem tomar essa vacina viva. Então, ela toma a vacina morta, a vacina inativada, que é a Salk, tá ok? Vírus da raiva também é uma vacina inativada. E toxoide são aquelas vacinas que são contra as proteínas, por exemplo, difteria, tétano, não é a bactéria que causa o problema, sim a proteína, o antígeno causado por esse micro-organismo. Então, o que eles fazem? Eles pegam essas proteínas, inativam ela através de fervura, por exemplo, e produzem um toxoide, inocula essas proteínas desnaturadas nos indivíduos. Vacina de subunidade é hepatite B e o Streptococcus, conjugada a Haemophilus influenza e Streptococcus, e aqui nós temos vacinas de DNA e de vetores recombinantes, que nós não temos nenhuma sendo utilizada em rotina, ok? Vacina de DNA não temos nenhuma, e utilizando vetores recombinantes, a primeira que foi desenvolvida, gente, foi a Canaripox, que foi um vírus de canário, que eles pegaram, um retrovírus de canário, e colocou a proteína, a glicoproteína GP120 do HIV, entendeu? Só que, tipo assim, a vacina funcionou, tal, mas ela não funcionou muito bem, por quê? Como vocês já sabem, naquela época eles demoraram a entender que o vírus ele mutava muito, entendeu? Então, por isso que ela não funcionou muito bem. Uma outra vacina recombinante que a gente tinha aí, que chegou a entrar no mercado, só que ela acho que ela está ainda, mas se ela não foi descontinuada, ela está para ser descontinuada, que é a vacina da dengue. O que é a vacina da dengue? É mais ou menos a mesma proposta nossa. Eles pegaram a vacina da febre amarela, que é uma excelente vacina, tiraram a proteína E do vírus da febre amarela e colocaram a proteína E do vírus da dengue. Essa vacina, ela funcionou hiper bem. Só que ela funciona hiper bem quando é utilizada separadamente. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. E por que a gente não tem uma vacina para dengue até hoje? As pessoas sempre me perguntam, né? Porque, na verdade, não é uma vacina. Você ali está desenvolvendo 4 vacinas. Então, você tem dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Então, a formulação dessa vacina, ela necessita ser tetravalente, ou seja, são 4 vacinas em uma. E o que acontece? Essas 4 vacinas da dengue, elas funcionam separadamente muito bem. Mas na hora que eu junto todas, na formulação tetravalente, ela não funciona bem. Nós temos um problema de imunodominância aí. Entendeu? Tem certos vírus que chamam a resposta toda para ele. Então, induz, por exemplo, a vacina induz uma resposta muito forte para dengue 2 e para o dengue 3, e para o dengue 1 e para o dengue 4, não induz. Então, ela até sensibiliza o indivíduo ao desenvolvimento da dengue hemorrágica. Então, por isso que essa vacina, ela foi o quê? Descontinuada. Pararam de produzir essa vacina, ok? Beleza. E o nosso trabalho é esse aqui, produção de quimeras vacinais, né, contra o vírus SARS-CoV-2. Então, a gente participou no processo seletivo do CNPq, foram quase 3.000 projetos submetidos. Desses 3.000 projetos submetidos, 90 foram selecionados. Desses 90, nós temos 8 grupos de pesquisa no país trabalhando
com a produção de vacina contra o SARS-CoV-2, entendeu? Aí você vai falar, pô, Sérgio, mas e essa da Oxford? E essa da vacina, essa vacina inativada chinesa, entendeu? A gente tem que tomar um pouco de cuidado também com relação a isso, porque é o seguinte, essas vacinas foram desenvolvidas com vírus isolados na China, com vírus isolados na Inglaterra. E a gente não sabe como é que está sendo a evolução desse vírus, que ele está replicando no meio de nós, entendeu? Ele está infectando as pessoas e ele está evoluindo. Então, ele não sabe ao certo como é que está a coisa aqui no Brasil. Então, é de fundamental importância outros grupos de pesquisa, entendeu? Estarem desenvolvendo outros tipos de vacina, porque caso essas falhem, a gente já tem o quê? Nós já temos outras vacinas prontas para serem testadas já. Então, isso é de fundamental importância, entendeu? E eu gostaria de enfatizar com vocês que não há uma competição, entendeu? Está todo mundo correndo em prol de desenvolver uma vacina para debelar essa infecção que está cometendo aí um monte de gente, está matando um monte de gente, a cada 24 horas morre mais de 1.000 pessoas. Então, de um modo geral, está tendo até uma colaboração entre os grupos que estão trabalhando com vacina, ó, essa está funcionando melhor, essa não, entendeu? Além desse sorotipo, a gente tem outros circulando no país. Qual que é o grupo que está desenvolvendo a vacina contra esse sorotipo, entendeu? Então, está tendo um compartilhamento, uma interação muito legal entre os diferentes grupos de pesquisa que estão desenvolvendo as vacinas no país, entendeu? E por que febre amarela, gente? Febre amarela, o vírus da febre amarela, essas duas cepas aqui, ó, a 17D e a 17DD, é uma das vacinas mais eficientes que nós temos hoje aí no mercado, entendeu? Está na nossa rotina. Então, a gente tem histórico aí de pessoas que tomaram essa vacina há 35 anos atrás e tem anticorpo neutralizante até hoje contra o vírus da febre amarela. E o cidadão que desenvolveu essa vacina é o Taylor, que é esse pesquisador aqui, e ele foi o último indivíduo que ganhou um prêmio Nobel, ele ganhou o prêmio Nobel em 1951, entendeu? Por ter desenvolvido a vacina. Então, o último prêmio Nobel dado a um pesquisador que desenvolveu uma vacina foi o Taylor, em 1951. Tá ok? Essa vacina da febre amarela, ele é um vírus, né? Todos vocês já sabem, pertence à família Flaviviridae, é um flavivírus. Ele tem um genoma de RNA fita simples polaridade positiva também, de aproximadamente 11.000 pares de base. É um vírus que tem um capsídeo de simetria icosaédrica, ele é envelopado também, e no envelope dele aqui eu vou ter essa proteína E em amarelinho que vocês estão vendo aqui, ó. Essa proteína E, que é a espícula, aqui, é o peplômero desse vírus aqui, do vírus da febre amarela, ok? Com relação ao genoma do vírus, aqui eu tenho aqui na porção 5' do genoma as proteínas estruturais desse vírus, C, prime, E. A C vai montar o capsídeo do vírus, que é de simetria icosaédrica. A prime está ali na membrana e a E é a proteína do envelope, entendeu? Que é a espícula viral, que é o receptor que o vírus utiliza para estar o quê, gente? Reconhecendo a célula nossa, do nosso corpo, entendeu? E infectar essa célula. Aqui, da NS1 em diante, NS1, NS2AB, NS3, NS4AB, NS5, são proteínas, gente, que não são estruturais. São enzimas, são proteínas acessórias virais que participam do processo replicativo viral. Ok? Então, você conhecer esse genoma é de fundamental importância. Até porque nós vamos adicionar nossa construção nessa região intergênica aqui, ó, entre a proteína E e a proteína NS1, ok? Nós iremos construir três vacinas, entendeu? De quimeras vacinais. Então, tá aqui o K7, a proteína S1, S2 e a S, na verdade, isso aqui só está representando as construções que nós vamos fazer, serão 3 construções distintas, que eu não posso comentar aqui com vocês agora, por questão de confidencialidade, entendeu? Então, serão 3 vacinas que nós queremos construir, oriundas de quimera. E no final, o que nós esperamos obter, gente, é essa construção aqui, ó, que é o vírus da febre amarela, aqui esférico, com capsídeo de simetria icosaédrica, o genoma dele aqui dentro, e na sua superfície, no envelope, você vai ter a proteína E, do vírus da febre amarela, e aqui também eu vou ter junto a proteína S, entendeu? Do SARS-CoV-2.
Então, essa é a quimera vacinal que nós pretendemos obter no final do estudo. Ela já tem até um nome já, que é o SARS-CoV-2 YFV17D. Tá ok? Beleza. E isso aqui, gente, é um dos motivos que nos fez também escolher o vírus da febre amarela como backbone, como a nossa plataforma para desenvolvimento dessa vacina, entendeu? Não adianta nada você ter uma vacina linda e maravilhosa que vai induzir resposta imune muito bem, só que você não consegue produzir ela em larga escala. Você não consegue escalonar a produção dela. Então, não adianta quase que nada, entendeu? Então, um dos motivos que nós escolhemos o vírus da febre amarela é porque no país a gente tem um know-how muito grande de produzir esse tipo de vacina. O vírus da febre amarela, ele é produzido em ovos embrionados de galinha, entendeu? Então, o vírus da febre amarela ele é produzido em ovo embrionado de galinha. Pra vocês terem ideia, um único ovo ele pode gerar até 150 doses de vacina. Então, você tem institutos no país, como o Instituto Butantan, a própria Fiocruz, a Biomanguinhos, eles têm um baita know-how na produção de vacinas utilizando ovos embrionados. Todo mundo sabe disso, né? Tanto é que quando você vai tomar a vacina da gripe, até mesmo a vacina da febre amarela, qual é a primeira pergunta que o profissional de saúde te faz? Você tem alergia a ovo? Entendeu? Essa é a pergunta. Tem alergia a ovo? Por quê? Ele pergunta se você tem alergia a ovo. Porque essas vacinas são produzidas em ovo embrionado. Ok? Então, se você tem alergia a ovo, você não pode tomar essa vacina. Ok? Além dessas quimeras, gente, nós vamos também produzir uma vacina de subunidade proteica. Até mesmo para comparar com a nossa quimera vacinal, entendeu? E também, gente, porque é o seguinte, aquilo que eu comentei com você, nem tudo nessa vida são flores, né? Tudo tem um ônus e um bônus. E tem um lado, a vantagem e a desvantagem. O problema dessas vacinas, dessas quimeras vacinais, é que elas não podem ser administradas, por exemplo, a pessoas imunossuprimidas, as pessoas recém-transplantadas que estão tomando imunossupressores, a pessoas, por exemplo, que estão com tratamento de câncer. Então, há necessidade de você ter um outro tipo de vacina. E a gente vai desenvolver também no laboratório, que está nesse projeto, a produção da proteína S, entendeu? Uma proteína recombinante, numa levedura, num fungo, a Pichia pastoris. Já é conhecida de vocês, quase todo mundo aí, se não trabalha com biotecnologia, pelo menos já leu, já estudou com relação a isso. Então, nós vamos pegar o gene da proteína S, inserir no genoma dessa levedura, e à medida que essa levedura for replicando, ela vai produzir essa proteína S, nós vamos purificar essa proteína S, tá ok? E vamos administrar no hospedeiro, na pessoa também, para utilizar como vacina, ok? E a partir do momento que a gente vai inocular esses candidatos vacinais no indivíduo, o que a gente espera? A gente espera o que? Uma soroconversão, que esses indivíduos, eles produzam anticorpos, ok? E que esses anticorpos sejam neutralizantes. Isso é de fundamental importância. Tem muita gente que fala assim, pô, Sérgio, eu fiz aquele testezinho da farmácia lá, IgM positivo, IgG positivo. Deu positivo, quer dizer que eu estou protegido? Eu não preciso tomar a vacina? Não. Não necessariamente aquele anticorpo que está ali, reagindo no kit diagnóstico seu, ele é um anticorpo neutralizante. Ok? O anticorpo neutralizante é esse que vocês estão vendo aqui, verdinho aqui, ó. É o anticorpo que vai se ligar à proteína S e vai neutralizar esse vírus. Ok? Por isso que é anticorpo neutralizante. Ele se liga aqui à proteína S, neutraliza a proteína S do vírus, de forma que ele não consegue alcançar o quê? O receptor celular ACE2. Não alcançando o receptor ACE2, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir infectar a célula, tá ok? Ele também não vai ter que eu já comentei com vocês lá, um quadro agudo de resposta imune, porque o ACE2 vai estar liberado, ele vai poder degradar a angiotensina 2, que é esse peptídeo que estimula também muito a inflamação muito severa no pulmão, entendeu? Então, essa vacina, ela pode ter tanto um caráter preventivo, entendeu? Como até curativo também. Entendeu? Diminuindo a sintomatologia inflamatória do indivíduo. Então, é isso que a gente espera.
com a produção dessa vacina. Tá ok? Mas, gente, enquanto essa vacina não está pronta, é de fundamental importância as medidas de prevenção. A gente não pode empolgar, de forma alguma. Até mesmo porque quanto mais gente contaminada tiver, quanto mais o vírus circular, maior a chance de quê? Desse micro-organismo evoluir, desse vírus evoluir, entendeu? Aí, tipo assim, vai correr o risco da gente produzir a vacina, inocular as pessoas, vacinar, imunizar os indivíduos e a vacina falhar, não gerar proteção. Por quê? Porque o vírus que está circulando entre a gente, ele não tem mais nada a ver com aquele vírus que foi utilizado lá no laboratório para desenvolver a vacina. Então, é de fundamental importância as medidas preventivas. E eu gostaria que vocês explicassem isso para os familiares de vocês, para as pessoas próximas a vocês. Entendeu? O distanciamento social é de fundamental importância. Uso de máscaras, lavar frequentemente as mãos, utilizar água e sabão, o álcool 70, manter distância segura de qualquer pessoa que estiver espirrando ou tossindo, não toque nos olhos, nariz ou na boca, porque a via de entrada desses vírus é essa. Você pega o fômito contaminado, entendeu? Um copo, por exemplo, você contamina e você enfia o dedo no nariz, coça o olho ou coça a boca e tal, você entra em contato com o vírus, entendeu? Cubra o nariz e a boca e o cotovelo fetido com um lenço quando tossir ou espirrar. Se sentir doente, fique em casa, gente. Tem medidas que a gente pode fazer. A gente pode, por exemplo, se você tem que ir para Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, regiões que a endemia, a infecção, ela está bem prevalente, na hora que você chegar em casa, faz uma quarentena ali de uns 7, 15 dias, entendeu? Evite entrar em contato com seus pais, evite entrar em contato com seus avós, ou pessoas que têm comorbidades como pressão alta, como obesidade, como diabetes, entendeu? Que são mais sensíveis, são mais susceptíveis ao vírus. Se ficar doente, fique em casa, tá ok? Se tiver febre, tosse, dificuldade respiratória, procure assistência médica. Siga as indicações da autoridade de saúde local. Aqui em Viçosa mesmo, a gente tem um telefone que é só ligar que eles vão até a nossa casa, tá ok? E isso tudo é de fundamental importância. Belezinha? Aqui eu coloquei aqui as linhas de pesquisa que estão sendo desenvolvidas aqui no nosso laboratório. Aqui está o meu e-mail, que é depaula@ufv.br, e o meu Instagram, Sérgio Depaula, UFV. Se vocês quiserem mandar um direct, me adicionar lá, a gente está disposto a tirar dúvidas de vocês, e pode discutir, estou à disposição de vocês. Que é as linhas de pesquisa que nós estamos desenvolvendo aqui no laboratório, que é produção de quimeras vacinais, né, contra o vírus SARS-CoV-2, produção e comparação das propriedades antigênicas da proteína S, do vírus SARS-CoV-2 em pique a pastores, para a confecção de kits diagnósticos sorológicos de baixo custo, e essa proteína S também vai ser utilizada como vacina, ok? Nós estamos trabalhando também com VLPs, aqueles vírus-like particles, que são partículas semelhantes a vírus. Na verdade, é um vírus que não tem o genoma, não tem o RNA. Então, nós estamos trabalhando com essas VLPs, tanto para a confecção de kits de diagnóstico de baixo custo, nós vamos usá-la, testá-la também como vacina. Só que aquilo que eu comentei com vocês, a VLP, ela pode ser até eficiente, mas ela não é escalonável. Você não consegue produzir em grande escala essa vacina. Belezinha? Aqui é toda a equipe envolvida. Então, nós temos pesquisadores do Departamento de Biologia Geral, pesquisadores do Departamento de Enfermagem e Medicina, o pessoal do Instituto AGU Magalhães, da Fiocruz, lá de Pernambuco, o Vinícius, que é da Universidade de Padova, na Itália, são todos os indivíduos que estão envolvidos nessa pesquisa. E o último slide aqui, eu gostaria de convidá-los, vocês, né? Nós temos 2 bolsas para iniciação científica, para trabalhar nesses projetos de Covid-19, tanto para desenvolvimento de kits de diagnóstico como vacina, e eu gostaria que vocês me ajudassem a divulgar entre a galera aí, entendeu? E encaminhar via e-mail para mim o currículo e o histórico escolar de quem se interessar em trabalhar como bolsista de iniciação científica aqui do laboratório. São 2 bolsas do CNPq de 24 meses, no valor de R$ 400. Tá ok? Então, está aqui meu e-mail,
depaula@ufv.br, e meu Instagram, Sérgio De Paula, UFV. Muitíssimo obrigado e eu estou à disposição para perguntas, questionamentos, críticas, sugestões. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os nossos participantes ouvintes. Muito obrigada pela excelente palestra, está sendo muito bem elogiada aqui pelos nossos participantes. Gente, antes da gente começar a fazer as perguntas, eu queria lembrá-los do formulário, tá? Para a emissão dos certificados, por favor. Todos respondam a esse formulário, senão vai ser difícil a gente fazer, né, confeccionar os certificados para emissão, ok? Então, vamos lá, professor. Surgindo muitas perguntas aqui, eu vou copiando algumas, eu vou falando, e aí o senhor fica à vontade para respondê-las. A Larissa Ávila, ela pergunta assim, a vacina que você está usando, que é, entre aspas, né, de base, tem a proteína da febre amarela, e ela já é mais do que efetiva e segura. O fato de adicionar a proteína spike, né, ou a proteína recombinante, poderia levá-la a não ser mais segura? E aí ela leva a minha pergunta, que quando eu fiz aqui, que é, quando a gente usa essa estratégia de quimeras, né, a gente deve realizar todas as etapas do processo de fase de testes em laboratório, depois em camundongos e primatas não humanos, e depois as fases em humanos, ou ela já pode pular algumas fases? Não, a pergunta dela foi muito boa. Na verdade, você não pode pular fase, não. Você precisa testar. Até mesmo a gente não sabe, por exemplo, se essa proteína S, se ela vai ser tóxica, juntamente com a proteína E, na hora que a gente for infectar, por exemplo, o ovo embrionado. Então, ela pode ser tóxica e matar o ovo embrionado, e não conseguir produzir em larga escala. Ou então, ela pode ser tóxica também na cultura celular, que a gente vai estar utilizando para estar produzindo o vírus ali na cultura, antes de passar para o ovo. Então, você precisa passar por todos os testes. A vantagem é que ela já é conhecida. Então, tipo assim, com relação à sintomatologia que as pessoas desenvolvem, os efeitos colaterais, isso tudo já é conhecido. Então, você não parte do zero, entendeu? Não é aquela coisa assim, você já vai dar vacina para a pessoa, já sabendo, ó, ela vai poder desenvolver um pouquinho de febre, ou animal, na verdade, primeiramente, não tem que testar no animal, entendeu? Ela vai poder desenvolver um pouquinho de febre, tem pessoas que têm um pouquinho de dor no local, e por aí vai. Então, por ser mais conhecida, há muito tempo, há mais de 50 anos, fica mais fácil essa avaliação para a gente. Ele não fica no escuro, a gente nos guiar, entendeu? Ô, professor, aqui é a Larissa que fez a pergunta, aí eu fiquei com uma curiosidade com relação a isso. Por exemplo, a vacina de Oxford, que ela já, igual você comentou, que ela já pularam a fase 1 e fase 2 porque ela já havia sido testada, mas aí, no caso, eles trocaram uma proteína. Então, pulou mesmo uma etapa ou não? No caso da de Oxford, Larissa, pula, porque a proteína S é praticamente a mesma, entendeu? Era só alguns domínios que eram diferentes, do Covid para o SARS. Então, ela era muito conservada, entendeu? Mas, mesmo assim, eles fizeram, na verdade, nós chamamos de etapas concomitantes. Eles já pularam a fase 1 e a fase 2 e passaram para 3. Só que, concomitantemente, enquanto está rolando a 3, a 1 e a 2 está sendo avaliada. Não sei se vocês estão acompanhando, saiu a notícia há umas semanas atrás. Aqui, a vacina, ela passou, na fase 1 e na fase 2, ela foi eficiente, a da Oxford. Aí você pensa, pô, mas não está na fase 3? Entendeu? Vocês entenderam? Tipo assim, está na fase 3 porque pulou a fase 1 e a fase 2 num primeiro momento. Mas enquanto está rolando a fase 3, eles na Inglaterra eles estavam fazendo a fase 1 e a fase 2 também, entendeu? Então, tipo assim, de toda forma, eles testam. Ô, Larissa, isso é de fundamental importância, eu vou ser bem sincero com vocês, porque nós temos na literatura vários acidentes vacinais que aconteceram, desenvolvimento de vacinas importantes, como, por exemplo, a de rotavírus, entendeu? Que nós tivemos até desastres de mortes de criança ou intercepção
por falta de avaliação prévia, entendeu? Porque houve falha na avaliação dessas vacinas. Então, é de fundamental importância todas essas fases de avaliação. Fase 1, fase 2, fase 3. Não é preciosismo clínico, não, entendeu? Há necessidade mesmo. Perfeito, Entendi, professor. Obrigada. Enfim, aí o professor, a Alice Soares, ela diz assim, boa tarde, professor. No Brasil está sendo desenvolvida alguma vacina utilizando uma célula T modificada? Por exemplo, terapias com células T ou não? Não, ainda não. Na verdade, isso aí entraria na imunidade passiva, né, que eu comentei com você no começo da aula. Todas as vacinas que estão sendo desenvolvidas, elas visam o quê? A ativação do sistema imune, entendeu? A indução tanto de anticorpo quanto dos linfócitos, ok? Na verdade, a célula T, ela serviria até mesmo para combater a doença. Só que a doença, como eu expliquei anteriormente para vocês, ela já é causada por um excesso de células inflamatórias, de células do sistema imune, entendeu? Se você jogar mais uma lá, a chance de você piorar o quadro do indivíduo é muito grande. É bem grande. É problema, né? Mata o indivíduo, você acaba por resolver o problema. Ai, ai. A Annelise Marino, ela pergunta o seguinte, professor, em relação à produção de uma quimera, poderia explicar um pouco melhor como se faz? Quais outros componentes é preciso estar nela? No estudo, eu preciso fazer um DOC de interação, por exemplo, com o MHC, para saber se ela vale a pena prosseguir os estudos ou não? DOC de interação com o MHC é um tanto quanto complicado, porque são milhares e milhares de possibilidades, entendeu? Mas, de um modo geral, é interessante, é tentativa e erro, né? A gente até brinca que a vacinologia é diferente da imunologia. Então, você pega, por exemplo, você tem várias vacinas que funcionam hiper bem hoje em dia, por exemplo, uma vacina da febre amarela, se você for dosar imunologicamente ela in vitro, ela não funciona muito bem. Então, o principal teste na avaliação de uma vacina são dois. São os anticorpos neutralizantes, que eu comentei com você, e o desafio de você vacinar o indivíduo e colocar ele em contato com o vírus. Tipo assim, protegeu ou não protegeu. Se ele desenvolveu a doença, a vacina não serve. Se ele não desenvolveu, ela serve. Ok? Como é que essa vacina ela é gerada? Você vai gerar um clone infeccioso, na verdade, essa é síntese gênica, a gente já fez todo o trabalho em sílico aqui no laboratório, os meninos já fizeram todo o levantamento de predição. Então, são construídos plasmídeos com todo o genoma do vírus da febre amarela, entendeu? E esse plasmídio, ele é montado, entendeu? E otimizado para produzir o vírus em célula de eucarioto. Ok? E a gente insere ali um sítio de restrição entre ali a proteína E e a NS1 que eu comentei com vocês. É onde nós vamos encaixar a proteína S do coronavírus, entendeu? Então, vai ficar o cassete pronto ali, o plasmídio com o genoma da febre amarela inteiro, entendeu? Aí você vem, pega o gene responsável por codificar esse vírus, encaixa ali. Vocês estão me vendo, então, né? Encaixa ali no gene, aí eu pego essa construção e coloco na célula ali de eucarioto, uma célula vera, uma célula ria, entendeu? Ponho para crescer ali aquela célula, colho sobrenadante, que teoricamente o vírus ele vai ser, esse genoma vai ser replicado dentro da célula, vai produzir todas as proteínas do vírus, vai ser montada uma partícula viral, e essa partícula viral ela vai sair no sobrenadante ali da cultura celular. Aí eu vou pegar esse sobrenadante e vou passar em ovo embrionado de galinha. Tanto para eles adaptar ali o ovo embrionado, para também eu conseguir produzir ele em larga escala. Eu consegui fazer as análises no laboratório, entendeu? Só vírus sendo produzido em cultura celular dá muito trabalho. Dá mesmo. Beleza, professor, vamos lá para mais uma pergunta aqui, que o nosso tempo corre. A Larissa Ávila também perguntou se os remédios anti-inflamatórios, então, que a gente conhece, né, se eles funcionam para diminuir essa relação inflamatória que o COVID causa. O dexametasona tem uma função muito boa. Basicamente, é o dexametasona. Joia. É um corticoide, entendeu? É um corticoide. Beleza. O Flávio Ribeiro, ele pergunta assim, boa noite, professor Sérgio.
Diante das pessoas que já se recuperaram de Covid, né, existe alguma forma de usarmos os anticorpos dela para produzirmos uma quinta vacina? Se inspirou lá no William. Existe alguma forma de usar a afinidade do anticorpo da proteína S para melhorar essa vacina? E isso, na verdade, não é vacina, é imunidade passiva, né? Você transferir o anticorpo pronto de um indivíduo para o outro. Lembra que eu fiz aquela distinção lá entre imunidade passiva e ativa? Então, isso aí não seria uma vacina. Mas você tem vários grupos no país que trabalham com isso sim. Eles pegam plasma de indivíduos que tiveram infecção e melhoraram, entendeu? E estão usando no tratamento dos indivíduos. Só que não tem surtido um resultado muito grande, por quê? Porque a infecção do indivíduo, aquele quadro respiratório agudo, ele é devido à resposta imune. Nem é tanto pela presença do vírus, e sim pela inflamação que está tendo ali, entendeu? Então, por isso que não está tendo um resultado muito, muito bom, não. Entendi. Juliana, o pessoal está pedindo aí o meu contato. Se eu compartilhar a tela, isso é que vai aparecer aí para eles aí, ó. Que esse lado, isso, está aparecendo. Slide atual. Pronto. Aparecendo aí, ó. Isso. Beleza. Aí tá aí, ó. Isso aí, gente. Vai lá, faz iniciação científica com o professor. Manda o currículo, histórico, quem vai estar entrevistando. Bom demais. O João Pedro Ribeiro, ele pergunta também. Boa noite, professor. Qual é o potencial de uma vacina gênica ou vacina de RNA funcionar para imunizar o novo coronavírus? Então, ela tem um potencial muito grande, né? A vacina americana da Moderna e a da Pfizer, ela é baseada em RNA. É como se fosse na verdade, você tem uma que é o RNA, que eles inoculam o RNA no indivíduo, então, dentro da célula, ele vai produzir a proteína, entendeu? E tem uma também que é uma de DNA, que ao invés do RNA, eles colocam DNA, como se fosse uma vacina de DNA no plasmídio, que vai produzir o RNA mensageiro. Entendeu? Ela é boa, mas ela não induz um padrão de resposta tão forte como a vacina inativada e a quimera vacinal. Então, eu estou botando maior fé nessa vacina da Oxford por causa disso. Por se tratar de uma vacina viva, de um vírus atenuado, ela estimula muito bem tanto o braço humoral da resposta imune quanto o braço celular. Essas vacinas que utilizam DNA e RNA mensageiro funcionam. Os resultados da Moderna e da Pfizer demonstram que ela funciona. Mas eu não sei com relação à estimulação do sistema imune, se vai gerar uma resposta imune duradoura, entendeu? Se vai ser uma resposta imune, sei lá, passageira. O próximo vai durar lá de 2 a 3, 4 meses e depois a pessoa vai ter que tomar outra vacina. E ficar reforçando essa vacina, né, durante um bom tempo. Perfeito, professor. A Analice de Aquino, ela pergunta, professor, além da vacina da dengue, há alguma outra vacina de quimera disponível no nosso país? Não existe nenhuma vacina de quimera desenvolvida. As únicas que foram desenvolvidas até hoje foi a Canaripox, que é o retrovírus de canário, que eles colocaram a GP120 do HIV, e a Quimerivax, que é a vacina da febre amarela, que eles colocaram a proteína E do vírus da dengue. Mas ambas falharam, nem foi tanto por causa da vacina em si, a vacina era até boa, mas sim por causa do tipo de vírus, entendeu? Entendi. E a Rayane, para a gente dar uma encerrada quase, né? Ela pergunta assim, professor, o senhor poderia falar mais um pouco sobre o conceito de imunodinâmica? É algo que é comum, que as pessoas estudam para desenvolver vacinas? Óbvio, né? Acho que sim. Sim, né? A questão da imunodinâmica é isso que eu comentei com vocês. E a imunodinâmica ela é de fundamental importância a gente estudar, até mesmo para entender como é que tem que ser a vacina e o que ela tem que estimular. Por exemplo, no caso do coronavírus, a imunodinâmica dessa vacina é uma vacina que ela tem que produzir mais anticorpo do que linfócito citotóxico, entendeu? Então, é uma vacina que depois de pronta, a gente vai ter que usar um adjuvante, que são substâncias que a gente coloca na vacina com o intuito de potencializar e modular a resposta imune. Por que eu estou falando isso?
Essa vacina, gente, ela tem que produzir anticorpo, o anticorpo vai ligar o vírus e vai neutralizar ele, entendeu? Se ela gera, em vez de produzir um anticorpo, ela gera uma resposta imune celular mais forte, o que acontece? Eu posso estar potencializando o desenvolvimento da doença, aquilo que eu comentei com vocês. Porque hoje, a pneumonia que o cidadão desenvolve, que ele morre afogado, ela não é por causa do vírus, ela é por causa do quê? Da resposta imune. Então, se essa vacina tiver uma resposta imune celular muito forte, ela pode até ter um efeito deletério ao indivíduo. Ao invés de ajudar, ela vai atrapalhar. Você está entendendo? Então, você comentou aí, esse termo de imunodinâmica, a gente nem gosta muito. Eu prefiro usar imunomodulação. Entendeu? Por que, professor? Desculpa, mas eu li errado. É imunodominância. Tudo bem, tudo bem. Me perdoa, foi sem querer, eu li rápido ali para poder fazer a pergunta, é imunodominância, porque você falou, né, das 4... sim. Poderia falar um pouquinho melhor sobre isso, por gentileza? Aí, no caso da imunodominância, no caso do vírus da dengue, foi aquilo que alguma pessoa aí comentou aí do MHC. Então, na hora que você tinha a mistura ali de vacinas, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, que o macrófago vinha, fagocitava todas essas vacinas e processava esses peptídeos, os peptídeos oriundos do dengue 3 e do dengue 2, eles tinham mais afinidade pelo MHC do que os outros. Então, você tinha uma resposta muito forte para o dengue 2 e para o dengue 3, por questão de afinidade, entendeu, desses peptídeos, e para o dengue 1 e para o dengue 4 não tinha resposta nenhuma, entendeu? Então, a questão de imunodominância mesmo, dessa afinidade dos peptídeos gerados no processamento, lá na hora que o macrófago fagocita o micro-organismo. Quem não sabe isso vai aprender na imunologia, na 1250, quando fizer com a gente aqui na UFV, entendeu? Então, a imunodominância é isso, é esse peptídeo com a alta afinidade ao MHC, entendeu? Basicamente. Utiliza. Entendi. Desculpa, professor, mais uma vez. Não, a Edilela Silva, ela pergunta a seguinte: há alguma forma de fazer com que as células da imunidade inata exibam características da imunidade adquirida? Por exemplo, fazerem elas serem específicas para essa resposta? Ou elas vão ser sempre inespecíficas? Na verdade, você tem até uma pessoa que ganhou o prêmio Nobel, uma alemã, que ganhou o prêmio Nobel há 3 anos atrás, porque ela identificou os Toll-like receptors. O que são esses Toll-like receptors? Os Toll-like receptors, eles são receptores que nós temos no nosso corpo que eles reconhecem padrões moleculares de patogenicidade. O que é isso, padrão molecular de patogenicidade? São moléculas que a gente só encontra em parasitas, em micro-organismos. Por exemplo, LPS, lipopolissacarídeo. Nós temos LPS no nosso corpo? Não, só bactéria. É um padrão molecular de patogenicidade. Ácido teicoico, nós temos ácido teicoico no nosso corpo? Não, também não, só bactéria. Manose, nós temos manose no nosso corpo? Não, é um padrão de glicosilação de fungos. RNA de dupla fita, a gente tem RNA de dupla fita no nosso corpo? Não, isso é comum em vírus. Então, todas essas moléculas que eu comentei aqui são padrões moleculares de patogenicidade, tá ok? E nós temos receptores em nosso corpo que reconhecem de forma específica esses padrões, estimulando a resposta imune. Então, por isso que essa alemã, ela ganhou o prêmio Nobel. Ela ganhou o prêmio Nobel porque ela quebra um dogma da imunologia. Porque eu até comentei aqui na aula, resposta imune inata não é específica, não é induzível, com exceção dos Toll-like receptors, que ela ganhou o prêmio Nobel. Ela demonstrou que nós temos esses receptores no nosso corpo. Esses Toll-like receptors, eles são específicos e são induzíveis. Então, eu preciso desse padrão molecular de patogenicidade para estar estimulando a inflamação via Toll-like receptor. Perfeito, professor. Enfim, alguém tem mais alguma pergunta, pessoal, para o nosso professor? Vamos aproveitar. Estou aqui à disposição. Gostaria de parabenizar. Tem uma audiência gigante, hein? A gente está bacana. Legal mesmo. Vocês estão bombando. Um tanto quanto, professor. Então tá bom.
Ô, Ju, eu vou mandar para vocês aqui a propaganda aqui depois da Bolsa de Iniciação Científica para você me ajudar a divulgar aí. Com certeza. Nas mídias sociais de vocês aí. Com certeza. Dos grupos aqui, pode mandar que a gente divulga para o senhor. Sempre que o senhor precisar de alguma coisa, pode mandar um e-mail lá para a gente, que a gente faz questão. Beleza? Então, ok. A Larissa pergunta aqui, ó. Até pouco tempo, vi que algumas proteínas virais de Covid ainda não haviam sido caracterizadas. Agora já se sabe a função de todas? Sim, de todas. Todas já nós sabemos a função. E a única que tem caráter neutralizador mesmo, que vai funcionar numa vacina, é a proteína S. As outras não tem, não. Tem uma capacidade controladora. Beleza. E a Isabela Gomes, ela pergunta o seguinte, é uma pergunta que eu acho que é boba, nenhuma pergunta é boba, Isabela, mas por que não pode aplicar vacina da dengue separadas? Muito interessante. Sim, entendeu? A questão é o seguinte, na vacinologia, o que acontece? Na verdade, o que a gente propôs é você mudar o protocolo de vacinação. Por exemplo, inocular, assim, o dengue 1 e 2 nesse semestre, e 3 meses depois inocular o 3 e 4. Só que o seguinte, o que acontece na vacina, gente? O que acontece na vacina? A gente gasta centavos para desenvolver a vacina. 5 centavos para desenvolver uma dose de vacina. E fazendo propaganda dessa vacina para o indivíduo ir vacinar, a gente gasta mais de R$10 por vacina. Entendeu? E mesmo assim o cidadão não vai. Não vai. Não vai. Entendeu? E o que acontece? Qual que é o medo nosso? O indivíduo vai, toma a vacina do dengue 1 e dengue 2. Depois de 3 meses, ele não volta para tomar de dengue 3 e dengue 4, entendeu? E esse cara que tomou a vacina contra o dengue 1 e dengue 2, ele vai estar até sensibilizado a desenvolver o dengue hemorrágico, porque ele não está imune ao dengue 3 e ao dengue 4, entendeu? Então, se ele entrar em contato com o dengue 3 e o dengue 4, pode ocorrer o quê? Uma potencialização da resposta, entendeu? A potencialização da resposta e levar o indivíduo ao desenvolver a dengue hemorrágica. As pessoas só vão tomar vacina, como, por exemplo, febre amarela. Se vocês lembram, 1 ou 2 anos atrás, aí que estava morrendo gente de febre amarela aí. Começou a morrer gente, aí o pessoal entra na fila, tal, faz aquelas filas homéricas no posto de saúde. Não morreu, aí é complicado, entendeu? E o que acontece, né? Essa onda negacionista que nós passamos aí ultimamente, as pessoas pararam de tomar vacina, tal, foi uma coisa, aconteceu um momento, uma coisa muito complicada na humanidade nos últimos anos, entendeu? E aconteceu o que está acontecendo aí. Por exemplo, na minha aula de virologia, eu já tinha até deletado os slides de sarampo. Nem falava mais de sarampo. Que para mim era. Foi errado. Passou. Não, eu tinha que voltar com os slides de sarampo, porque tinha gente tendo sarampo, tinha gente morrendo de sarampo, em São Paulo, na Bahia. Por quê? Porque parou de tomar vacina. Entendeu? Por causa de quê? De fake news. Por causa dessa onda negacionista. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? Então, é até um apelo que eu faço com vocês que estão aí para tentar divulgar o lado bom das coisas, entendeu? E a gente precisa falar ciência, falar sobre ciência de forma mais clara. Você tem que falar de forma que o seu pai entenda, que o seu tio entenda, que o seu avô entenda, entendeu? Não adianta você não conseguir passar o recado para eles. Essa, acho que é a mensagem que tem que ficar. Importantíssimo. Uhum. Então, professor, pessoal, alguma pergunta a mais para o professor Sérgio? A gente tem que mesmo agora mostrar que existem sempre pessoas perto da gente, igual você, que está trabalhando aí na UFV, que são muito importantes, então, para a divulgação científica do nosso país e para a gente voltar a estimular o povo a acreditar na ciência. Né? Combater o fake news, as fake news, com gente séria, porque tem muita gente séria trabalhando por trás. Beleza? Ok. É isso. Professor, eu acho que não temos mais perguntas. Deixa eu ver aqui, peraí. A Sabrina, todo mundo está elogiando muito aqui, depois se o senhor quiser dar uma lida. Palestra incrível, o senhor é muito didático, muito obrigada. Eu quero agradecer em nome do grupo do GBQI e dos nossos ouvintes, que estão participando aqui com a gente até agora, sobre as perguntas. Muito obrigada, professor. Boa sorte no seu trabalho. A gente espera que em breve tenhamos aí boas notícias da vacina do senhor, tá bom? E sempre que precisar, a gente está aqui às ordens e à disposição para divulgar
não só essa linha, como qualquer outra linha de pesquisa que o senhor faça, que é importante para o nosso país. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela oportunidade e eu estou aqui à disposição de vocês, tá ok? A gente agradece muito. Pessoal, boa noite, professor. Mais uma vez, lembrando, por favor, assinem o formulário da nossa palestra para a gente poder emitir os certificados pela UFV, tá joia? Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui até este momento. Até os nossos próximos encontros. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, como a Rayane disse no começo. E é isso. Muito obrigada pela presença de todos vocês, tá bom? Boa noite, gente. Valeu.